Aleluia, Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua doce presença. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, que o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor enviou o teu Santo Espírito, o Consolador, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu te peço, Espírito Santo, continua conosco. É o Senhor Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que traz à existência aquilo que não existe, Santo Espírito de Deus. Fala nesse lugar, ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vocês podem sentar, dando um glória a Deus aí. Oh, glória. Hoje está tendo o culto da Juventude BK lá em Bateguara também. Aleluia. Glória a Jesus. A gente dividiu, para não ficar muita gente aqui, a gente não, bota metade da juventude lá. Gente, deixa eu já me justificar aqui. Eu estou de boné, de bonéu, porque... Liga a luz aí para mim, por favor. Porque eu ganhei esse boné, como a gente está tratando dos 5 solas esse mês de outubro. Aí eu fui presenteado, Solos Cristos, e aí estou com esse boné aqui, tá? É porque é bonito também, por isso estou usando. Gente, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Vira para a pessoa que está do seu lado, se tiver alguém do seu lado. É bom que está de máscara, que aí ninguém vai ver o seu dente lá caído. Diga, somente Cristo. Fala com fé, crente. Somente Cristo. Amém. Colossenses capítulo 1. A gente vai ler a partir do verso 15. E aí quem não está com Bíblia, pode ligar o celular, o smartphone na Bíblia. Se não tiver, está aqui, passando também no telão. E eu vou ler, tá bom? A minha versão é a versão NVI. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, o glória, e nele tudo subsiste, aleluia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, o que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho pelo qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia, meu irmão. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nos versos seguintes, ele fala que foi... Agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Diga, somente a graça.
Somente a graça de Deus, que é favor imerecido, a gente não merecia. Ele nos apresentou diante dele santos e culpáveis e livres de qualquer acusação. Só que precisamos permanecer firmes e alicerçados na fé. Diga somente a fé. Oh glória! Sem se afastar da esperança do Evangelho. Diga somente a Escritura. Que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo dos céus. Foi proclamado para você. Foi proclamado para mim. Aleluia, e com liberdade. E aí, minha gente, a salvação é somente em Cristo. E aí eu gostaria também de falar um pouco do propósito de Deus para comigo e para com você. O propósito de Deus sempre foi o relacionamento com o homem desde a fundação do mundo. E aí eu queria ler para vocês Gênesis, capítulo 3, verso 8. Gênesis 3, 8. Olha o propósito de Deus desde o início, tá? Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Até aí. Os passos do Senhor, seu Deus, quando andava pelo jardim e soprava a brisa do dia. Meu irmão, Deus formou o homem, disse que não era para ele ficar só, e fez a varoa valorosa. Eu dou glória a Deus pela minha, que Provérbios fala que não se compara a maiores pedras preciosas, quando a gente acha uma mulher sábia e virtuosa. E aí, ele fez a ajudadora. Só que nisso ele não deixou ele só no jardim não, ele passeava, ele caminhava. Deus, ele queria comunhão com a criação. E aí o que aconteceu? Eles comeram o que não era para comer, irmão, eles desobedeceram. E aí quando vem a desobediência, vem o pecado. E a primeira coisa que acontece quando nós pecamos, nós nos escondemos da presença de Deus. E a continuação do verso 8 fala: e esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E aí começou, pela falha do homem, o distanciamento de Deus. O que nos separou de Deus foi o pecado. E o homem fugiu com medo, pois o salário do pecado é a morte. Se vocês forem olhar de novo esse versículo, o Senhor estava passeando no jardim. E ele queria um relacionamento com o homem. Mas quando o homem peca, não sei vocês, mas a primeira vontade que dá é deixar de orar, é vergonha de orar, é vergonha de ler a Bíblia. E aí, o que eu quero trazer para vocês nisso aí, é que não foi Deus que expulsou, que quebrou a comunhão com o homem, foi o próprio homem por conta do pecado. Em momento nenhum, Deus falou que não queria comunhão com o homem, mas foi por conta do pecado. Ele se afastou de Deus. E aí eu quero trazer para vocês, o que é que tem lhe afastado da presença do Senhor? Em Gênesis 3, 9 e 10 fala o seguinte: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Presta atenção que quem errou foi quem? O homem. E quem foi que se escondeu? O homem. Mas Deus, nesse amor infinito, Ele ainda procura por mim e por você. Cadê você? E Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. A palavra do Senhor fala que o amor de Deus, Ele lança fora todo o medo. Só que o pecado, ele nos afasta de Deus. E Ele fala: fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Mas ainda assim, Deus se preocupou com o homem. Ele se preocupa comigo e com você. E aí, interessante que uma das primeiras profissões que surgiram foi o estilismo. Estilista, eu acho, né? Personal style, né? Ele foi o primeiro estilista da história da humanidade. Se vocês forem olhar no versículo 21 do capítulo 3, o Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. Olha que cuidado. Ele vai passear entre a criação se afasta,
o Senhor está aqui no nosso meio. E por conta do nosso pecado, nós nos afastamos de Deus. Presta atenção que a culpa é nossa, não é de Deus. Deus é santo e Ele não compactua com o pecado. E aí o pecado nos afasta de Deus. E aí o que acontece? Mais uma vez, Deus demonstra seu cuidado para com o homem. O desejo de se relacionar com o homem sendo o primeiro obstetra. Coisa linda. Ele é o médico dos médicos. Gênesis 4:1 fala o seguinte: Adão teve relações com a Eva, sua mulher, o Glória. E ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Quem foi que auxiliou? A Eva. Quem foi? Ô irmão, se você for lá no contexto, por conta do pecado, por ter comido o fruto que não deveria comer, eles não podiam mais ter a vida eterna, porque eles tinham conhecimento do bem e do mal. E aí o Senhor retirou-los do jardim. Mas olha aqui, a gente vê no verso 4, em Gênesis 4:1, que com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Quem era que estava lá? Eles só não estavam no jardim, mas Deus estava lá com eles. Presta atenção, crente, que o pecado, o Senhor não compactua com ele. E é Ele que nos afasta da presença do Senhor. E depois disso, o que acontece novamente? O Senhor estava lá, né? E o que acontece novamente? O homem peca mais uma vez e foge da presença de Deus. E aí eu queria que vocês abrissem aí em Gênesis 4, de 9 a 16. Eu grifei algumas coisas e queria que vocês acompanhassem. Presta atenção. O Senhor sempre querendo um relacionamento com o homem sempre pecando e se afastando da presença do Senhor. Em momento nenhum, Deus repudia o homem ali, porque Deus é amor. E se o homem se arrepender e deixar os seus maus caminhos, o Senhor é galardoador para aquele que o busca. E aí, Gênesis capítulo 4, no verso 9 a 16, então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Nesse contexto aí, eles foram oferecer um sacrifício e um teve inveja do outro. E Caim matou o irmão Abel. E o Senhor, com todo amor, pergunta: quantas vezes a gente não cai na presença do Senhor? E o Senhor pergunta: onde você está? E o que Ele quer saber de mim e de você? Porque Ele já sabe, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas Ele pergunta para que a gente possa ter a oportunidade de verbalizar e pedir perdão para alcançar a misericórdia dEle. Se você for olhar em todos os contextos, o Senhor vai lá, o Senhor pergunta, mesmo sabendo de todas as coisas. E ele respondeu, a ignorância de Caim: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando, agora amaldiçoado é você pela terra. Quem foi que amaldiçoou Caim? Foi Deus? Foi a terra. Está aqui na palavra. Não foi Deus que amaldiçoa. Deus, Ele não nos amaldiçoa. É nós, por conta do nosso pecado, que somos amaldiçoados. E terei que me esconder. Desculpa, pulei aqui. Vou ler de novo. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra. E terei que me esconder da tua face. Serei fugitivo e errante pelo mundo. E qualquer que me encontrar me matará. Aí ele bota a culpa em Deus. Quem expulsou da terra? Tinha alguma coisa falando aqui, irmão, no versículo anterior? Eu não li. Não foi Deus que expulsou. E aí o Senhor lhe respondeu: não será assim.
se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Será que tem alguma semelhança conosco às vezes? O Senhor não expulsou, pelo contrário, o Senhor colocou um sinal para que ninguém tocasse em Caim, esperando arrependimento. E a primeira coisa que ele fez foi se afastou da presença do Senhor. Meu irmão, o que é que você tem feito? Você percebe que sempre é você que peca e o pecado lhe afasta de Deus. Só que não é Deus que lhe afasta, mas por Deus ser santo e Ele não pactuou com o pecado, é o pecado que nos afasta de Deus. A partir daí, depois de Caim, foi só decadência. Aí veio Noé. O que aconteceu? Dilúvio. Na época de Noé, o povo começava a casar com qualquer pessoa. Era pá virada, irmão. Só aberração. E aí o Senhor fala: não, Noé, entra lá tua família, que vocês foram achados diante do Senhor como uma família justa. E aí veio a inundação. Depois saiu a família de Noé da arca. E mais uma vez o homem cai. E aí vem Abraão. O Senhor: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou fazer de você uma grande nação. E aí o homem muitas vezes quer tomar o lugar de Deus, quer antecipar as coisas. Aí foi lá e fez Ismael, que não era filho da esposa, era filho da outra lá. Aí tem aquela confusão com Ismael. Depois vem Isaac. Isaac nasce. Depois de Isaac, Jacó. De Jacó, José. E se você for ver, o Senhor sempre se relacionava com esses homens. Com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Quem lembra daquela passagem que Jacó deitou e ele teve a visão de uma escada gigante, subindo e descendo dos céus com vários anjos? O Senhor fala, irmão, mas precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. E aí chega até Moisés. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu tenho uma grande obra para o meu povo. Eu quero voltar a me relacionar com o meu povo. Eu não quero só me relacionar com uma pessoa específica. Eu quero me relacionar com o meu povo. O povo que foi gerado por mim. Que coisa linda, irmão. Em Êxodo 25, Deus dá as instruções para o tabernáculo. Por que o tabernáculo? Porque o Senhor queria habitar no meio do povo. E no capítulo 28 de Êxodo, Deus instituiu os sacerdotes para que ofereçam ofertas e sacrifícios para o povo, para que o povo pudesse se relacionar com Ele. E antes dessa instituição do tabernáculo, do sacerdote, Deus falou: Moisés, manda o povo vir ao monte, é aí que eu quero falar com o povo. E o povo com medo. Por que o povo estava com medo, irmão? Porque estava em pecado. Toda vez que nós pecamos, nós temos medo de nos relacionarmos com o Senhor. E aí o Senhor falou: não, então vamos fazer o seguinte, eu vou instituir o tabernáculo, eu quero me relacionar com todo mundo. E aí eu vou instituir os sacerdotes para oferecer sacrifício pelo pecado de vocês. Só que existia um limite. Eu poderia levar meu sacrifício, mas eu só podia entrar no átrio, naquela parte de fora lá, se fosse considerar a igreja. Eu não podia entrar no lugar santo, onde estava a mesa da propiciação, o candelabro, o incenso. Eu não podia entrar. Ou seja, o incenso eu não podia adorar ao Senhor. Quem adorava era o sacerdote por mim. Quem entrava no Santo dos Santos, onde a arca estava, a presença do Senhor, era o sumo sacerdote uma vez no ano, para oferecer sacrifício com aspersão de sangue. Meu irmão, olha a decadência da humanidade. Passou de amigo íntimo do Senhor, de passear com Ele, num jardim maravilhoso, peladão lá, livre, para precisar se relacionar com o Senhor, através de outras pessoas.
pecadoras, falhas. Somente Cristo. Eu vou continuar. Entenderam o propósito do tabernáculo? O tabernáculo, o Senhor queria comungar, ter comunhão comigo e com você. O sacrifício era para remir os nossos pecados. E o Senhor sempre quis se relacionar com o homem, mas por conta do pecado, nós sempre fugimos da presença de Deus, com medo. E mais uma vez, o Senhor maravilhoso. Como eu li lá em Isaías 9, o povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, o raio raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. O Senhor trazendo refrigério para minha alma, para a sua, lá através de Isaías. E eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como um dia de derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como a lenha no fogo. Ó Senhor, nos purificando. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele termina o verso 7. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Ô irmão, que amor é esse? Graça que a gente não pode calcular, a gente não pode comprar, a gente não pode pagar. E aí, maravilhoso, mais uma vez o zelo do Senhor veio até mim e a você, através de Jesus. E aí eu queria que você falasse mais uma vez, somente Cristo. E abra sua Bíblia, crente, que eu quero que você passeie na palavra em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Somente Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo. Em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 1, se quiser colocar aí no telão, para quem não está com a Bíblia, quem está nos visitando. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Ele está falando do que foi instituído lá em Êxodo, que alguém precisava morrer. E naquele momento lá, Deus instituiu um animal para não matar ninguém, não matar o povo dele. Ele está dizendo, se aquele sacrifício valesse mesmo, eles não precisavam toda vez ir lá matar. Contudo, esses sacrifícios são a recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e de oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, estou aqui, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro disse, sacrifício, ofertas, holocaustos, pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais a lei eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Meu irmão, é pela graça, por meio da fé, através de Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do homem para que ninguém se glorie. Que amor é esse? Por meio do sacrifício
do corpo de Cristo, oferecido de uma vez por todas, dia após dia. Todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Olha a maravilha, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Dá um glória, crente. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo justificados. Em Colossenses a gente falou que para ser justificado tem que permanecer em fé. E quando estamos em fé em Deus, nós somos aperfeiçoados e santificados. Aperfeiçoados e santificados. Aperfeiçoados e santificados. E aí vem mais. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em sua mente. Em nome de Jesus, Pai, que nessa noite seja uma noite de recomeço no meio do teu povo. Que o Senhor possa escrever no coração e na mente desse povo. Traz a libertação da mente daqueles que ainda estão cativos, Senhor, pelo pecado, pela opressão, pelo jugo. Deus, que eles possam ter esse entendimento que é somente o Senhor que liberta, e não existe outro ao qual nós teremos salvação. Em nome de Jesus, Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em suas mentes. E acrescenta: oh, aleluia, dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Somente Cristo. Somente Cristo. Que maravilhosa notícia! Ele morreu e ressuscitou, e o véu do templo se rasgou. Lembra? Que precisava de um sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos. Mas quando veio Cristo, o véu do templo, ela se rasgou de alto a baixo. E aquilo que gerava limite entre você e o Senhor, entre mim e o Senhor, foi rasgado. E nós tivemos livre acesso, porque o sumo sacerdote pagou o preço de morte na cruz, para que tivéssemos vida, tivéssemos liberdade. Ele é Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Ou seja, não é mais templos feitos por mão de homens, mas um templo espiritual, onde o Emanuel, Deus conosco, habita em mim e em você. E ele continua: para serem sacerdócio santo. Diz aí, crente, sacerdócio santo. Ô irmão, a gente deixou de ser povão lá, do lado de fora do átrio. Temos livre acesso. Nós somos sacerdotes agora diante do Senhor, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de quem? Jesus Cristo. Somente Cristo. Que maravilhoso! É loucura para o mundo, mas salvação para aqueles que creem. Irmão, você tem livre acesso para adorar o Senhor. Livre acesso para adorar o Senhor. Livre acesso para adorar o Senhor. E aí eu vou cantar uma música. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar com sangue que por mim Jesus derramou.
me deu livre acesso para entrar. Escute. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Declare sobre sua vida: sou sacerdócio real, sou o povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. O objetivo do Senhor sempre foi se relacionar comigo e com você. E através de Jesus Cristo, nós temos esse livre acesso ao Pai. E quando Ele foi, Ele disse: vocês não vão ficar só. Eu vou enviar o Consolador. Irmão, não tem nada difícil. É pela graça, por meio da fé, somente em Jesus. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. O Senhor tem tanta coisa para fazer na minha e na sua vida, e muitas vezes você se limita. Você não busca a palavra, que tem tanta coisa para mim e para você, e você se limita simplesmente a um culto da juventude, a um culto de domingo. E o Senhor está dizendo: eu quero fazer mais, eu quero me relacionar com você, eu quero falar com você face a face, eu quero me mostrar na fenda da rocha, eu quero ser a sarça ardente, o fogo que não se consome. Não se contente com tão pouco, através de outras pessoas, porque o véu ele se rasgou do alto a baixo, e por meio de Jesus Cristo, o sangue derramado, temos livre acesso. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou o povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Cante. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei. Aleluia, Jesus. Adorarei. Sai, pecado, não me interrompa. Quero adorar. 1 de Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para se calar diante das grandezas, será? Para anunciar as grandezas daquele que lhe chamou, que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu e você andávamos em trevas, mas existiu Jesus no meio do caminho, e disse: eu quero te dar vida e vida em abundância. Eu vou fazer com você uma nova aliança, vou deixar um testamento, somente através das Escrituras, pela graça, por meio da fé, só crê em Jesus. E eu vou fazer com vocês, vou dar a vocês um novo e vivo caminho. Eu vou fazer com vocês infinitamente mais daquilo que você pensa e imagina. Somente Cristo. Ô irmão, e aí vem a igreja, aquela igreja da época de Roma,
para dizer que só o sacerdote tinha posição especial. Irmão, como nós somos miseráveis, o Senhor abre o caminho, dá o livre acesso, e a igreja retrocede. E aí vem Lutero, usado por Deus, e chega à conclusão que nada, não é papa, não é anjo, nem nenhuma criatura, é somente Cristo. E aí eu digo para você, cuidado para não estar vivendo no retrocesso. O Senhor abriu o caminho. Só que quem tem que ir lá somos nós, quando nos afastamos do pecado. Porque o Senhor continua com a mão estendida para mim e para você. E aí eu queria ler mais um texto. Que maravilhoso. Ô irmão, olha que glorioso. João em Apocalipse, com aquelas visões, fala o seguinte: eu vi o céu aberto e diante de mim estava um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo e a sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestido de linho fino, branco e puro, montado em cavalos brancos. Da sua boca saiu espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cedro de ferro. Ele pisará o lagar do vinho no furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais poderosos, carnes de pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo, contra o seu exército. Oh irmão, em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu. E Ele está dizendo: você é vencedor porque eu já venci. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com as quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que está montado no cavalo. Ele venceu.